Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 10 de junho de 2023, estamos na 9ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é o verde. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus e seus discípulos sentados diante do tesouro do templo e observam que todos ali deixam suas esmolas. Os pobres ofertam alguns centavos, os ricos moedas de grande valor. O tesouro do templo recebia muito dinheiro. Todos traziam algo para a manutenção do culto, para a manutenção do clero e também para a conservação do edifício. Parte desse dinheiro era usado para ajudar os pobres, porque não havia seguro social na época. Os pobres dependiam totalmente da caridade. E os pobres que mais precisavam de ajuda eram os órfãos e as viúvas. Eles não tinham absolutamente nada. Todos dependiam da ajuda de terceiros. Mas, mesmo não tendo nada, eles se esforçavam para compartilhar até o que tinham, o pouco que tinham. Assim, uma viúva muito pobre deposita a sua esmola no tesouro do templo, apenas alguns centavos. E Jesus mostra onde se manifesta a vontade de Deus. O que vale mais, os 10 centavos da viúva ou os 1.000 reais do rico? Para os discípulos, os 1.000 reais do homem rico eram muito mais úteis do que os 10 centavos da viúva. Achavam que os problemas das pessoas só podiam ser resolvidos com muito dinheiro. Lembra da ocasião da multiplicação dos pães? Eles disseram a Jesus: devemos ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer a esta multidão? Marcos capítulo 6. De fato, para quem pensa assim, os 10 centavos da viúva não servem para nada. Mas Jesus diz: esta viúva que é pobre lançou no cofre do templo mais do que todos os outros. Jesus tem critérios diferentes. Chama a atenção dos seus discípulos para o gesto da viúva e lhes ensina onde eles e nós devemos buscar a manifestação da vontade de Deus, nos pequenos e na partilha. A prática da esmola era muito importante para os judeus. Era considerado uma boa obra, como dizia a lei do Antigo Testamento, pois nunca faltará necessidade na terra. Por isso dou-vos este mandamento e vos digo:
Abram generosamente a vossa mão para os vossos pobres e necessitados, irmãos de vossa terra. Deuteronômio capítulo 15. A esmola depositada no tesouro do templo, tanto para o culto como para os necessitados, para os órfãos e as viúvas, era considerada uma ação agradável a Deus. Dar esmola era uma forma de reconhecer que todos os bens pertencem a Deus e que somos simples administradores desses bens para que haja vida em abundância para todos. A prática da partilha e da solidariedade é uma das características das primeiras comunidades cristãs. Ninguém deles passava necessidade, porque os que tinham campos ou casas vendiam, traziam a quantia do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, capítulo 2. O dinheiro da venda oferecido aos apóstolos não era acumulado, mas doado. A entrada de pessoas mais ricas nas comunidades trouxe para a comunidade a mentalidade de acumulação e bloqueou o movimento de solidariedade e partilha. Tiago adverte essas pessoas: e agora vocês ricos, chorem e gritem pelos infortúnios que os oprimem. Suas riquezas apodreceram e suas roupas foram devoradas por traças. Tiago capítulo 5. Para aprender o caminho do reino, todos nós precisamos nos tornar alunos daquela pobre viúva, que partilhou tudo o que tinha, o que era necessário para viver. Marcos capítulo 12. Não é o ter ou não ter, mas a forma como nos comportamos quando nos relacionamos com aquilo que temos. Quando se trata de partilha, a coisa muda de figura. A propósito, você já separou os agasalhos e cobertores que só estão ocupando lugar aí no seu armário e já levou para doação? Hoje a igreja celebra o Santo Anjo da Guarda de Portugal. As 3 aparições desse anjo em Portugal compuseram o ciclo angélico da mensagem de Fátima, e acontecendo um ano antes da aparição de Nossa Senhora, foi uma preparação dos corações dos pastorinhos para o sobrenatural que viveriam. Na primeira, de 1916, as 3 crianças estavam na Loca do Cabeço, no lugar dos Valinhos, a pastorear, quando lhes apareceu um jovem de mais ou menos aí 14 ou 15 anos, mais branco do que a neve, dizendo: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. As crianças rezaram por 3 vezes, com o rosto no chão. Depois ouviram do anjo: orai assim: os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Esta oração acompanhou os pastorinhos para sempre. Num dia de verão, no quintal da casa de Lúcia, no Poço de Arneiro, as crianças estavam brincando sobre o poço, quando o anjo apareceu-lhes pela 2ª vez, dizendo: o que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. No outono do mesmo ano, novamente na Loca do Cabeço, as crianças rezavam a oração que aprenderam na primeira aparição e o anjo lhes apareceu com um cálice e uma hóstia. A hóstia a pingar gotas de sangue no cálice. Elas ajoelharam e o anjo ensinou-lhes esta oração profundíssima que diz da essência da mensagem de Fátima: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois disso, o anjo da Eucaristia entregou a hóstia para Lúcia e o cálice entre Francisco e Jacinta, e lhes disse: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo,
horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Esta oração nos une a Maria, ao reparador Jesus Cristo, no mistério da Eucaristia, para a glória da Santíssima Trindade. A presença do anjo de Portugal envolveu os pastorinhos em um enlaço de profundo amor e intimidade com Deus. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência, dizia Lúcia. Essas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado. A paz e a felicidade que sentíamos era tão grande, mas tão íntima, completamente concentrando a alma em Deus. Anjo da paz, foste tu que levastes a mensagem do amor ao sacrifício oferecido a Deus aos pastorinhos, e a partir disso, eles estiveram prontos para receber a presença de Maria para cumprir a missão que o Senhor lhes iria designar. Assim, peço-te também, fortalece o meu coração, a fim de que se sacrifique por amor e pela reparação do mundo inteiro, e concedei-me, por todo o meu ser, aberto às mensagens que o céu me quer dizer. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e muita luz para o seu coração.